Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 8 do dia 19 de fevereiro de 2023. O título da nossa lição, o nosso assunto é o ensino de Jesus sobre a santificação no Sermão do Monte. A gente sabe que no Sermão do Monte Jesus estabelece princípios práticos para o reino de Deus e também princípios, para o reino de Deus e também atitudes práticas daqueles que já foram envolvidos por este reino. É claro que a santificação é um tema também abordado por Jesus no Sermão do Monte. Ele não deixaria de fazer abordagem desse tema, sem dúvida nenhuma. E é sobre isso que nós trataremos na aula de hoje. O nosso texto principal, que está em Mateus capítulo 5 e versículo 14, nos diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. No Sermão do Monte, o evangelista Mateus nos afirma que Jesus chegou e olhou para as multidões e viu e se compadeceu delas, porque elas estavam como ovelhas que não tinham pastores. Jesus se compadeceu da multidão e, como se assentasse, aproximou-se dele os seus discípulos e ele começou a ensinar. Jesus está diante de pessoas simples. Jesus estava, na verdade, numa das regiões mais desprezadas, menosprezadas daquela época. As pessoas que ali estavam não se sentiam importantes, elas não achavam que tinham valor. Aí Jesus começa a ensinar. Então é a partir deste contexto que Jesus começa a ensinar. Então Jesus estabelece os princípios, Jesus vai falando com elas. Aí quando Jesus chega a dizer para ela, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, Jesus está valorizando, validando aquelas pessoas que estão ali ouvindo as suas palavras. E é claro que ele diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, a partir da situação deles entenderem que aqueles princípios que Jesus estava estabelecendo, princípios éticos, Jesus estabelece ali no capítulo 5 de Mateus pelo menos 10 princípios éticos de vida, né? De vida social, e é claro, de uma vida social que manifesta o reino de Deus. Jesus está dizendo, ó, se vocês aplicarem na vida de vocês esses princípios, vocês realmente são a luz do mundo, vocês realmente são o sal da terra. Jesus valoriza aquelas pessoas. Resumo da lição nos diz que devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nossa vida. Devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nossa vida. Perceba que Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Mas nós não temos luz própria, não é verdade? Nós não temos luz própria. A luz que está em nós é a luz de Cristo. É a luz de Cristo. Ó, nem a lua tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. Por que Cristo é chamado de sol da justiça? Porque nós refletimos a luz dele. Toda justiça que há em nós é um reflexo da luz de Cristo. João fala que Cristo veio ao mundo, que a luz veio ao mundo, mas ela foi rejeitada pelo mundo que estava em trevas. E ele diz que Cristo era esta luz e ele é a luz dos homens. Então, a luz que nós precisamos está em Cristo e ele reflete essa luz em nós e por isso nós podemos também ter luz. Nós podemos também ter luz. Por que a luz de Cristo está verdadeiramente na nossa vida? O texto bíblico está em Mateus, capítulo 6, versículos 13 ao 17. Mateus, capítulo 6, versículos 13 ao 17, que nos diz o seguinte: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus está falando, se vocês realmente forem luz, vocês não conseguirão ficar escondidos.
Nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Olha a valorização, como eu disse, que Jesus faz para esses seus ouvintes. Ele diz, vocês vão ficar num lugar muito especial na casa, onde todos desfrutarão da luz de Cristo que existe em vocês. Assim apareça a vossa luz diante dos homens. Repito, a vossa luz, a nossa luz é a luz de Cristo. Assim apareça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não, vim abrogar, mas cumprir. Jesus está dizendo, não vim destruir, não vim abrogar, eu vim cumprir a lei. E é claro que ele cumpriu. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento, porque a minha versão fala quarto, a gente já vai no automático. Entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Para mim, esse texto de Jesus, o Sermão da Montanha é magnífico. Mas tem algo aqui magnífico e profundo para mim, é que Jesus faz questão de falar sempre o teu Pai que está em oculto, teu Pai que está em secreto, teu Pai que vê em oculto. E é interessante porque nós precisamos entender que Deus sempre vê o oculto. O que é o oculto? É aquilo que ninguém sabe, mas nós sabemos. Aliás, Deus vê tão oculto que ele vê talvez até aquilo que nós não sabemos. O salmista diz, Senhor, livra-me dos pecados que me são ocultos. Deus é capaz de ver aquilo que nem nós enxergamos ainda. É por isso também que o salmista diz, sonda o meu coração, Senhor, vê se há algum caminho mau, guia-me por caminhos eternos. Nós precisamos confiar nesse Deus que vem oculto. Nós precisamos ter essa convicção desse Deus que vem oculto. Nós precisamos ter a certeza que não precisamos esperar aquilo que nós não conhecíamos, não sabíamos que tínhamos, aparecer primeiro para a gente resolver. A gente já tem um Deus que vê todas as coisas. Se nós confiarmos nele, falarmos, Deus, me ajuda aqui, ó, me ajuda a resolver isso. Então, Deus que vê em oculto vai revelar a nós aquilo que oculto está, para que não nos seja oculto mais, a fim de que, se não for oculto a nós possamos resolver para não precisarmos ocultar aos outros. Eu acho isso magnífico na relação que nós temos com Deus. Essa liberdade de poder falar com Deus. Deus, ó, aquilo que está em oculto eu não posso resolver, mas me revele em mim aquilo que está oculto para que eu resolva e que não seja necessário ocultar isto aos outros. Então a gente pode viver uma vida livre, transparente, sem medos. Isso é magnífico. Primeiro ponto, os santos são bem-aventurados. Primeiro parágrafo, os bem-aventurados. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12, Jesus fala de bem-aventuranças. O que são os bem-aventurados?
Os bem-aventurados, são bem-aventurados, são felizes. Isso é ser bem-aventurado, é ser feliz. É como se Jesus estivesse dizendo, feliz, bem-aventurados, os pacificadores. Quer ver? Eu tenho isso anotado aqui, tenho isso destacado. As bem-aventuranças que Jesus fala, Jesus diz assim, olha, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Aí Jesus diz, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Vocês têm que se regozijar, vocês têm que alegrar, porque vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. E é interessante que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar esta alegria, esta felicidade em situações adversas que nós enfrentamos. Aí Jesus diz, não, gente, considerem-se felizes. Olha, se Jesus está dizendo que nós somos felizes por essas questões, considere isso também, porque realmente é possível encontrar a felicidade nessas coisas. Segundo, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo, os santos são sal da terra e luz do mundo. O que é esse poder do sal? Esse poder de conservar, de temperar. O sal é aquele que ninguém vê, mas se faltar, todo mundo sabe que não está ali. É interessante o sal, né? O sal é aquilo que não dá volume. Você vai fazer lá uma xícara de arroz,
O sal não vai aumentar essa quantidade de arroz. Não vai dobrar, não vai aumentar 10%, 20%, 1%, não vai aumentar nada. Mas ele vai temperar. O sal ele não aumenta, mas ele dá condição de ser digerido, ele tempera. Você pode pôr qualquer tempero, de comida, então a gente que é crente entende. E entre a classe dos crentes, nós mineiros temos uma culinária top. Nós mineiros temos uma culinária top. Você pode pôr tudo quanto é tempero numa comida, para nós mineiros. Se você não pôr o sal, a gente vai falar, tá faltando sal. Rapaz, eu pus alho, eu pus pimenta do reino, eu pus cheiro verde, eu pus isso, pus aquilo, mas faltou sal. A gente pega, não, dá um salzinho aí, pega um sachêzinho de sal e joga, fala, pronto. A gente não vê, você vê o sal quando ele está sozinho. Quando você joga ele na comida, você não vê mais ele. Irmão, o crente é assim. O crente é assim. Você vê o crente, você vê a postura dele e fala, opa, isso é diferente. Quando ele está no meio dos outros, ele tempera o ambiente. Ele consegue equilibrar o ambiente, mudar o ambiente. Isso é ser verdadeiramente sal. Jesus fala, vós sois também a luz do mundo. E quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, nós precisamos entender que as trevas só prevalecem onde a luz não chega. Se tiver um quarto, pode ser escuro tanto que for. Se você riscar uma fagulha, um palito de fósforo, ele rompe as trevas. Então, onde está a luz, as trevas não têm vez. As trevas só prevalecem onde a luz não chega, porque onde a luz chega, acabou. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, o contraste entre justiça da tradição e justiça do reino. A justiça da tradição manifesta arrogância, orgulho. Não, é assim. É, porque nós somos pentecostais, não é? Aleluia! É assim que nós somos. Isso é arrogância, irmão. Isso é arrogância. A justiça verdadeira, a justiça do reino de Deus, ela é pacificadora. A justiça da tradição, que é a arrogância, que é o orgulho, ela produz brigas. Não, nós somos assim, tem que ser assim, vocês estão errados, não sei o quê. Isso é a justiça da tradição, é a justiça da arrogância. A justiça do reino de Deus é pacificadora. Segundo ponto, a santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Perceba, primeiro parágrafo, dar esmola por amor e não por ostentação. Na aula passada, nós falamos muito sobre essa questão externa, essa questão exterior, que deve manifestar o que está aqui dentro. E nós precisamos ter cuidado para não ir nem para um extremo e nem para o outro. Se o que está aqui dentro é mais importante, o que está aqui fora manifesta o que está dentro. Então, a gente não pode falar que está aqui dentro uma coisa que a gente não pratica. A gente vive, na geração de hoje, um grande conflito entre aquilo que as pessoas que dizem ser e aquilo que elas revelam ser. Ah, mas não foi isso que eu quis dizer, mas foi o que você disse. Ah, mas não é isso que eu queria fazer, mas foi o que você fez. Um dia uma pessoa falou comigo, igual antes, com muito respeito, mas isso. Eu falei, não adianta você falar que vai me dizer algo com muito respeito e a sua fala ser desrespeitosa. Então hoje as pessoas acham que só de falar assim, Anderson, vou te falar, mas com todo respeito. Esse todo respeito que as pessoas às vezes querem ter, elas têm que partir daquilo que eu vou falar. Adianta eu falar que eu vou falar com todo respeito, mas a fala ser desrespeitosa? Então, o primeiro respeito é ter uma fala respeitosa. Então, a gente vive hoje um paradoxo entre a essência e ações, entre essência e atitudes. Então, as nossas atitudes têm que ser coerentes com a nossa essência. Ah, mas não sou isso que eu sou, mas é o que você está aparentando ser nos últimos 30 anos que eu convivo com você. Ah, mas importa o que eu sou, o que parece que eu sou, o que os outros pensam, não importa. Importa, a Bíblia diz que melhor é o bom nome do que muitas riquezas. Aquilo que os outros pensam de mim importa sim. É claro que o que não importa é aquilo que as pessoas falam que eu não fiz e que eu vou deixar isso cair na minha vida como se eu fizesse. Ah, eu não faço, mas falam que eu faço, então a partir de agora eu vou fazer. Não, não é isso. Mas nós precisamos ter atos, dar esmola por amor. Tem que dar esmola. É preciso ter os atos por amor. Ah, mas o que é melhor? Não, o que é melhor
é fazer alicerçado na essência daquilo que a gente é. Não é deixar de fazer. Não é só o que está por dentro. Melhor é o que está por dentro, manifestando-se o que está fora. Orar em secreto. Falamos isso aqui. Nosso Pai está em secreto. Ele conhece o que a gente pensa em secreto. Jesus não está falando que a gente não pode orar numa praça. Jesus está falando para a gente não fazer como os fariseus. Terceiro ponto da nossa, aliás, terceiro parágrafo, né? Jejum deve ser acompanhado com práticas de justiça. É o que nós estamos falando. O jejum tem que ser acompanhado das práticas. Nós não estamos tratando aqui para excluir as práticas. Nós estamos falando que as práticas têm que ser coerentes com aquilo que está dentro de nós. Terceiro ponto. Quase que eu ia passar o dedo aqui agora, Gustavo. Eu ia passar o dedo no monitor. Começou a descer, eu já ia subir aqui, ia passando o dedo. A eficácia do reino de Jesus sobre a santidade. A didática do ensino do reino. Jesus ensina a ser a essência, a sermos aqui fora, aquilo é a essência que está dentro de nós. Então, uma pessoa com boa condição, Jesus deixa claro aqui que uma pessoa... Eu estou dando outro canto, gente. Jesus falava para um público diversificado e por longo período sem cansá-lo, em locais sem a mínima estrutura, mas ninguém cansava de ouvir Jesus. Por quê? Porque Jesus sempre partia do simples. Então, a didática do reino de Deus é partir do simples. Eu fico olhando hoje, quando eu leciono homilética, arte de pregar e preparar sermões, que foi a primeira disciplina que eu lecionei para o curso de bacharel em teologia, eu falo, gente, parte do simples. O pessoal está querendo reinventar a roda, gente. Na verdade, a gente tem que partir sempre do simples. A didática de Jesus era a partir do contexto de vida daquelas pessoas ali. Então, o reino de Deus parte do simples. Segundo, a vida do crente deve ser construída sobre a rocha. É um alicerce sólido. Jesus encerra o Sermão da Montanha dizendo: aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam são comparados ao homem que construiu sobre a rocha. Quem ouve e não pratica, eu comparo ao homem que construiu sobre a areia. Então, o nosso alicerce tem que ser sólido. E o que é esta solidez da vida espiritual do crente? Ouvir as palavras e pôr em prática. Ouvir é fácil, colocar em prática é difícil, mas a proposta do ouvir é para que se coloque em prática, porque só a prática será realmente transformadora. E, por fim, terceiro parágrafo desse terceiro ponto, a autoridade do ensino está na coerência entre teoria e prática. Gente, foi o que eu falei o tempo inteiro aqui na aula de hoje. Coerência entre teoria e prática. Quando falamos sobre o que vivemos, falamos com autoridade. Importa é o que está aqui dentro. Mas se o que está aqui dentro não se manifestar aqui fora, isso quer dizer que não tem nada aqui dentro. Ou que o que está aqui dentro não é verdadeiro. Agora, se a partir desta essência, isso é o reino. Isso é o reino, a plenitude do reino de Deus em nós. A essência que está aqui dentro, gerada pelo reino, ela extrapola os limites do meu interior. Eu disse que nós não podemos ser cheios. Nós temos que derramar, transbordar. Quando nós transbordamos aquilo que está aqui dentro, as pessoas aqui fora desfrutam daquilo que é o nosso transbordo. Que você transborde em Cristo. Que o Espírito Santo vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo, até você transbordar. E no teu transbordar, as pessoas serão alcançadas por aquilo que Deus já está transbordando em você. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. E até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.